E aí, pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio nesta quinta-feira. Tem muita coisa, tem uma entrevista de Alberto Guerra e algumas definições de um dos principais candidatos. Tem Pedro Raul, e aí o que é verdade em tudo que está sendo dito. E também é preciso falar do time de Renato, porque o encaminhamento foi feito e o time vazou por aqui. E nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Mais Ágil, você está precisando comprar alguma coisa, está precisando viajar, Mais Ágil é a solução. Não deixe o FGTS lá parado, Mais Ágil resolve para você. Entre no link da descrição e entenda um pouco mais sobre a Mais Ágil para resolver pelo WhatsApp o problema do FGTS. Se você tem Auxílio Brasil, Mais Ágil também é a solução. Fale com eles e resolva. Gente, separei alguns assuntos, estou numa correria danada, hoje é dia de aniversário do Grêmio, mas peguei alguns pontos aí que aconteceram durante o dia para a gente discutir. Começo com o Alberto Guerra, que deu muitas entrevistas e uma delas para a Rádio Guaíba com muitas informações. Alberto Guerra, lembrando, é um dos principais candidatos à presidência do Grêmio. E ele deu uma série de informações na entrevista que colheu. Uma delas, o nome do executivo já está bem avançado, o nome do coordenador já está bem avançado e o trabalho está sendo desenvolvido. Por que que é uma surpresa? Porque é preciso fazer isso. Quando a gente fala projetar 23, quem está candidato nesse momento precisa pensar. Não pode ser surpreendido por uma pergunta, por uma situação. Tem que projetar. E se ganha a eleição? Tem que saber o que vai fazer. E tenho certeza que o Odorico, que é outro candidato também, e o Galia, que é outro que está posicionado, e o próprio Guto Peixoto, que ontem também garantiu que será candidato, tem que saber quais são os planos. Alberto Guerra começa a definir, inclusive com sugestão de nomes. Não quis dizer, nem deve, nem pode, porque não é hora de dizer, mas está trabalhando como gestão. E tenho certeza que os outros candidatos, de certa maneira, também estão falando sobre isso. Falou também do time, quando disse: eu quero um time jovem, aguerrido, que saiba o que quer e que queira, tenha fome. É legal. Por quê? Porque esse foi um dos problemas que se detectou no grupo formado. Aquele grupo muito cheio de jogadores conceituados que já não tinham tanto na carreira, não tinham tanto a oferecer. E isso, de alguma maneira, desestimulou o trabalho. Outra informação interessante, eu vou falar do time do Renato que vazou, mas outra informação interessante que surgiu por aí foi o Pedro Raul, que foi assunto. Por quê? Ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha falando que quase acertou com o Grêmio. Inclusive citou que foi o Diego Souza que fez o contato com ele. Imagina só. E isso, de alguma maneira, o Grêmio cometeu esse erro. Os jogadores indicaram muitos jogadores. Os jogadores contactaram. O Michael conta histórias que fez isso e outros tantos contam histórias que fizeram isso. E essa é uma situação que realmente não é legal. Não é legal. Dirigente dirige, jogador joga, treinador treina. O Grêmio precisa aprender com isso. Mas o Pedro Raul falou isso e essa não foi a mais relevante das informações. Porque ao mesmo tempo que ele disse que ele quase acertou, se coloca uma ideia de que ele é um jogador que poderia fazer parte do grupo do Grêmio no ano que vem. Um jogador que ficou valorizado pelo bom campeonato que fez esse ano pelo Goiás e que, confesso para vocês, acho que é muito difícil do Grêmio pensar nele. Surgiu a informação que seria jogador do mesmo empresário do Renato, parece que nem isso se confirma. Hoje o JB foi atrás da informação, nem isso se confirma. Então, não acredito que seja algo além da especulação ou do passado, mas que do ponto de vista do futuro do Grêmio não me parece algo pertinente nesse momento. Então vamos esquecer disso, vamos deixar para outro lado e vamos pensar no futuro do Grêmio. Primeiro, porque o Grêmio tem jogo. Nós estaremos na Rádio Bandeirantes, o jogo dessa sexta-feira, Grêmio Novo Horizontino, um jogo que o Grêmio vencendo vai dar tranquilidade, o Grêmio passa o Bahia, fica em segundo, abre vantagem para o Londrina, abre vantagem para o Ituano, que está tentando, o próprio Sport, que está tentando buscar uma aproximação e começa a encaminhar. O time do Renato para o jogo vazou, está definido. E está definido com uma ideia, um conceito que era de Roger Machado. Como que a gente pode imaginar o Grêmio para esse jogo? O que a gente pode pensar? Como que a gente pode sugerir um Grêmio para esse jogo? Breno vai jogar do lado direito.
vai jogar Edilson, confirmadíssimo, vai jogar Jeromel, vai jogar Bruno Alves, vai jogar Diogo Barbosa. Experiência da defesa, vocês prestem atenção, o Renato apostando na experiência, né? Uma defesa com muita experiência. Edilson, que vinha com dificuldade técnica, parece ter terminado esse problema, está aí à disposição pelo segundo jogo consecutivo. Lembrando que o Grêmio joga na sexta e depois na terça contra o Sport, um jogo importante aqui. Aí a gente tem no meio-campo a primeira confirmação, que para mim é muito importante. Renato aposta em Lucas Leiva. Isso mesmo. Joga Lucas Leiva com Vija Sante ao seu lado, já que Bitelo está suspenso. Renato estava em dúvida entre Lucas Leiva e Thiago Santos e faz a opção pela experiência, pelo nome, pelo cartaz, porque realmente ainda o Lucas não conseguiu fazer grandes partidas, mas tem moral e ele vai receber essa condição aí do Renato. O Renato faz muito bem botar o Lucas Leiva, tá? Muito bem botar o Lucas Leiva. Então o meio-campo começa com Lucas e Vija Sante. Lembrando que quando o Bitelo voltar contra o Sport, a gente analisa. O Bitelo sofreu o terceiro amarelo, fez um grande jogo contra o Vasco, mas vamos esperar o Bitelo, tá? Vamos esperar um pouco mais dele. O que acontece nesse momento é como o Renato vai montar. Na frente dos dois, o Tassiano. Com a lesão do Campazzo, o Tassiano ganha a condição ali de ser o jogador da confiança do Renato, vai pro jogo, vai com uma ideia, inclusive, de ser protagonista da partida, tá? Vai com essa ideia. Na direita joga Biel, na esquerda joga Guilherme e lá na frente joga o Diego Souza. O que a gente pode imaginar do ponto de vista tático? Começa no 4-2-3-1. Joga a linha de 4 experiente, joga Vija Sante e joga o Lucas ficando um pouco mais. Na frente deles uma linha de 3 com o Biel, com o Tassiano e com o Guilherme. Lá na frente o Diego Souza. O que a gente pode imaginar? Esses volantes, esses dois médios aí, o Vija Sante e o Tassiano, se colocam, o Vija Sante pela esquerda, o Tassiano, o Lucas trava um pouco mais, joga centralizado, ou o Vija Sante e o Lucas sai e o Grêmio monta o 4-1-4-1, defendendo com um homem centralizado ali. Essa pode ser uma saída também. Essa pode ser uma saída, mas acredito que durante o jogo. O que a gente tem que salientar dessa organização? Que Renato quer protagonismo do jogo. Renato quer assumir a condição de liderança do jogo, ir para dentro do adversário e ganhar o jogo fora de casa. Essa foi a primeira frase do Renato lá no episódio da coletiva pós-Vasco. Eu quero o Grêmio igual aqui e lá. Eu não quero um Grêmio diferente disso. Eu quero ver o Grêmio sendo protagonista. E esse é um ponto muito legal da gente conversar. Esse é um ponto muito legal, porque essa é uma das principais críticas que a gente faz ao trabalho que aconteceu do Roger. Um Grêmio muito forte em casa, um Grêmio muito fraco fora de casa. Renato promete força fora de casa. Força fora de casa. E Renato é Renato. Renato tem essa moral com o torcedor para dizer o que ele vai fazer. E eu espero sinceramente que se confirme isso e que o Grêmio amanhã faça uma grande vitória. Fazendo isso, gente, as coisas vão se tranquilizar e o Grêmio vai conseguir algo que até agora não conseguiu, que foi dar total tranquilidade ao ambiente de trabalho e às coisas dentro do clube. Se o Grêmio conseguir fazer vitória, bom, tudo estará muito resolvido e me parece que aí nós vamos finalmente poder fazer a contagem regressiva. O Grêmio precisa disso e o jogo contra o Novo Horizontino é a cara desse processo. Vamos torcer que tudo dê certo e o Grêmio faça uma grande vitória. Atualizando aqui, a gente volta mais tarde. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.